arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder do estranho, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva do poder dos estranhos. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos entoar o número 15. E nós estamos aqui para tributar-lhe glória, honra e adoração, porque só Ele é digno dos nossos louvores. Nesta noite, prenda-nos a Ti, prenda os nossos pensamentos a Ti, os nossos corações a Ti, porque queremos respirar a Tua graça, transpirar o Teu amor, gozar da plenitude do Teu Espírito nesta noite. Ó Pai, opera com poder no meio do Teu povo. Passa pelo Teu povo, Senhor, com poder. E, Senhor, dê graça, dê unção, fortaleça o Teu povo com a força do Teu poder, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor.
Vamos estar orando mesmo nos intervalos dos hinos. Vamos estar em comunhão com Deus, ligados a Ele em oração, em espírito, em verdade. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Glória a Deus. Águas que correm do trono, águas que curam, que Glória a Deus. por onde o rio passa. Maravilha. Tudo vai Confiamos, ó Pai, confiamos. Lançamos aos teus pés nossa esperança. pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está Glória a Deus. neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá com meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir Em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte,
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Você pode orar. Você pode estar buscando a presença de Deus agora. Ore. Ore. A minha casa será chamada casa de oração. Nós viemos aqui para buscar o Senhor, para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Ore ao Senhor, busque ao Senhor nesta hora. Abra teu coração para Ele. A bênção do Senhor é para aqueles que perseveram na busca da sua presença. A bênção do Senhor são para aqueles que com determinação e coragem agarram nas suas vestes. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus Cristo, poderoso é para tornar completo todo meu viver. Jesus Cristo, poderoso é. Aleluia! Para soluções trazer ao meu sofrer. Confie no Senhor de todo o teu coração. Jesus Cristo, poderoso és para me fazer bem mais do que sonhei. Jesus Cristo, sei que tens poder de me fazer cumprir-se seu querer. Glória a Deus. Jesus Cristo, poderoso és para tornar completo todo meu viver. Confie nisso de todo o teu coração. Jesus Cristo, poderoso és para soluções trazer ao meu sofrer. Jesus Cristo, poderoso és para me fazer bem mais do que sonhei. Jesus Cristo, sei que tens poder de me fazer cumprir-se o teu querer. Jesus Cristo, poderoso és para me fazer bem mais do que sonhei. Jesus Cristo, sei que tens poder de me fazer cumprir-se o teu querer, de me fazer cumprir-se o teu querer. Aleluia. Nosso irmão Gilberto, levante sua voz e ore ao Senhor. Louvores ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Sim, ó Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvores ao Senhor, queremos entoar E levantar as mãos pra te adorar, pois não há outro Deus que reina sobre nós. Tu és o único que é digno, que é santo, que reina para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Louvores ao Senhor, queremos entoar e levantar as mãos pra te adorar, pois não há outro Deus que reina sobre nós. Tu és o único que és digno, que é santo, que reina para sempre. Amém. Para sempre. louvores ao Senhor. Agora só as irmãs vão entoar, cantar este mesmo hino, e os irmãos da congregação vão estar orando. Os homens orando. Bahande Ariana Moste Halaganda Ereo Bikari Ana Seri Animiro Kanda Astep Alipahan Turiono Akepehes Akrakandriana Soru Bikriana Asharaba Tole Priakandai Surandalabaka Ekreano Handebe Shurkapa Tuksenema Anda Bilani Rotus Kapa Kikraya Alahan Sere Ana Korol Barayano Shab Prudie Salacampo Taeriana Macaia Soro. Bendito é o nome do Senhor que vive, que reina para todos sempre. Só Ele governa sobre céus, terra e mar. Só Ele é o soberano, único, o Deus onipotente. Na sua mão está o poder, na sua mão está a força, na sua mão está a glória. Aritro
onde vai. Bendito é o teu nome. Aleluia. Sariamo. Aleluia, Senhor. Louvores ao Senhor. Glória a Deus. Tenhamos um momento só de glorificação ao nome do Senhor, só de exaltação. Exalte o nome do Senhor Todo-Poderoso. Dê glórias ao Deus Todo-Poderoso. Abra o teu coração nesta hora. No abrir da tua boca o Senhor te abençoará. No abrir da tua boca o Senhor te libertará. No abrir da tua boca o Senhor falará contigo através dos teus próprios lábios. Adiere blachero. Está sedento, tu és água. Se alguém está faminto, tu és o pão. Se alguém já está morto, tu és a ressurreição. Tu és um Deus de compaixão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Se alguém procura em outra fonte a vida, se alguém procura em outra fonte a paz, se alguém procura em outra fonte a salvação, verá que Bem forte, bem vivo, povo, bem forte. tu és o Cristo, Filho do Declare isso. Deus vivo. O inferno precisa ouvir isso. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor foi muito além da imaginação.
sangrento em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és um Deus de amor e de perdão. Aleluia. Vamos cantar o coro outra vez, bem forte, mais forte ainda. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és um Deus de amor e de perdão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és o Só Deus de essa ala amor e cantando, essa ala orando, o coro, só essa ala cantando, esta ala orando, esta ala cantando, esta ala orando. Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és um Deus de amor e de Esta ala cantando, esta ala orando, Tu és o Cristo, Filho do esta ala orando. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és um Deus de amor e de perdão. Podemos ter uma explosão de aleluias e de glórias e de louvores ao Deus Todo-Poderoso, aquele que reina, aquele que é, aquele que não muda. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, vem na visão morrer. Amando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, Você conhece
acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir. Com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre dor, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim. Vem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Descer meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir. Com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre dor, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo outra vez. Acende o fogo em mim. Amém. Glória a Deus. Nossa irmã Rosângela estará orando. Amém. Podemos sentar, irmãos. Convido os irmãos diáconos a virem participar da mesa. Quero estar ao pé da cruz.
Pai de amor e bondade, dá-nos a graça de participar com temor e tremor deste momento, e abençoa este lugar e abençoa as nossas vidas enquanto distribuímos esses elementos, em nome de Jesus, amém. De onde rica fonte corre. Abençoa-nos, ó Pai, neste ato de fé, e dá-nos a graça de fazê-lo com reverência e temor ao Teu nome, no nome de Cristo, amém. Se na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Tremei ao pé da cruz, as eternas chore, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. As duas últimas estrofes. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio.
que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou do pão. E tendo dado graças, Senhor, graças te damos pelo pão. O pão que representa a vida, o pão que representa teu corpo, esmagado por causa dos nossos pecados. Pelas pisaduras do teu corpo, Senhor, é que nós fomos sarados, ó Pai. Nós confiamos na tua palavra e obedecemos agora a tua ordenança, para que nós, Senhor, comêssemos desse pão e bebêssemos deste vinho, lembrando-nos de ti, em memória de ti, até a tua volta. Te glorificamos e agradecemos pelo pão, em nome de Jesus. No temor do Senhor, comamos o pão. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me. Vamos cantar outra vez só esta estrofe. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, até que a terra santa irei, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra Salvador, queiras abrigar. Não cantem o coro, repita outra vez só a estrofe. Sobre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, bela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Amém. Semelhantemente, depois de comer o pão, depois de cear o pão, Jesus disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, do Novo Testamento, da aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus. Aliança aonde Ele promete salvação, purificação dos pecados mediante o seu sacrifício. E nosso coração, movido por Ele, transformado por Ele em arrependimento e fé. Este é o cálice da nova aliança em que Jesus Cristo promete jamais se lembrar dos nossos pecados. Este é o cálice da nova aliança em que Jesus coloca a lei divina, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Porei a minha lei nos vossos entendimentos, e no vosso coração as escreverei. Aleluia. Tomemos o cálice, que é cálice de bênção, é o cálice da nova aliança, em memória de Jesus. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que a terra santa irei, salvo além do rio. Só o coro. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim Os demais podem sentar. descansar, salva além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio.
Nós vamos ter um momento agora dos dízimos e das ofertas, dos irmãos que quiserem colaborar. E enquanto os irmãos estão vindo colaborar, nós ainda vamos estar cantando mais um hino, Se nos cega o sol ardente. Se nos cega o sol ardente, quando Cristo em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção. Para que na glória eterna nós miremos sem véu, Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Tu abristes para nós um novo e vivo caminho, através do véu, isto é, da sua carne, rasgada na cruz, abrindo para nós o caminho celestial. Aleluias ao Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Mateus, capítulo 26, versículos 47 até o 56. Falava ele ainda: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha.
Então Jesus disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele lhe mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. O tema da nossa meditação nesta noite é o beijo da traição. Geralmente nos domingos de ceia, nós meditamos em textos da crucificação de Jesus, da morte de Jesus. E nesta noite, então, nós vamos estar meditando sobre esse texto da palavra de Deus, que fala sobre o beijo da traição, o momento em que Jesus Cristo é preso. O texto começa assim: falava ainda ele, quer dizer, Jesus estava ainda falando com os discípulos. Era aquele instante, aquele momento que Jesus estava orando lá no Getsemane, e Jesus estava clamando a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E naquela agonia terrível, orando contra forças malignas e se preparando justamente para o momento em que ele seria preso e também crucificado. Mas enquanto ele estava naquela agonia terrível, em oração, seus discípulos estavam dormindo. Então, as últimas palavras de Jesus, antes de ser preso ali, dirigindo-se aos seus discípulos naquele Getsemane, foi esta: vocês não conseguem, por acaso, vigiar um pouco comigo, orar? Vocês não conseguem, pelo menos, dedicar-se à oração neste momento de dor e agonia, nesses momentos em que as trevas estão chegando, estão se aproximando? Jesus estava acabando de falar isto e se aproxima uma multidão trazida, acompanhada por Judas. Judas, irmãos, traiu Jesus, como todos nós sabemos. Mas Judas foi várias vezes advertido por Jesus. Jesus procurou trabalhar o coração de Judas para que Judas não chegasse naquele momento, naquele instante, em que ele iria trair o Mestre e assim entregar a sua alma à completa perdição. Nos momentos anteriores ainda a este momento do Getsemane, momentos anteriores ao momento do Getsemane, a esta oração, quando eles estavam lá tomando a ceia, junto com os discípulos, todos juntos, inclusive Judas ali, Jesus avisa que um deles iria traí-lo. E Judas sabia que Jesus estava se referindo a ele. Mas aquele aviso de Jesus era um aviso para que Judas repensasse aquilo que ele estava fazendo. Deus sempre nos avisa para repensar aquilo que nós estamos fazendo. Deus não nos abandona ou nos condena ou permite que o mal venha sobre nós sem que Ele avise. E Deus estava avisando Judas: olha, um de vocês vai ser o traidor. E tem um detalhe importante na disposição dos discípulos sentados à mesa durante a ceia. Observe. Tem um detalhe importante na disposição em como os discípulos estavam assentados à mesa durante a ceia. O lugar mais cobiçado pelos discípulos era o lado direito de Jesus. E era o lugar que eles cobiçavam e eles brigavam para estar na glória. Permita que nós nos sentemos à sua direita na glória.
E naquele dia da ceia, Jesus concede o lado direito para Judas. Havia uma mensagem subliminar naquela conduta de Jesus, oferecendo o lado direito para Judas. Ao oferecer o lado direito para Judas, Jesus lhe estava oferecendo um lugar de honra para que ele repensasse naquilo que ele estava fazendo. Mas, embora ele fosse avisado, como foi também avisado, no momento em que ele chega para trair Jesus, no momento em que ele vai beijar Jesus, ele é avisado. Jesus procura fazer com que seu coração possa repensar, refletir naquele ato pecaminoso que ele estava fazendo. Quando Judas se aproxima, ele usa uma expressão para Judas. Ele diz: amigo, a que viestes? Esta palavra amigo, no grego, ela é interessante, porque observem bem, a expressão no grego, a palavra grega aqui, no original, para amigo, é companheiro. Companheiro. Quando Jesus fala para os discípulos, já não mais chamarei vocês de servos, mas eu chamarei vocês de amigos, Jesus não usa essa palavra aqui, companheiro. Jesus usa uma palavra grega, philo, amigo. Então Jesus trata seus discípulos como amigo. E Judas não, ele usa uma expressão mais intermediária, uma expressão que não significava tanto quanto amigo. E observe outro detalhe interessante. Quando Pedro é usado por Satanás para tentar Jesus, que Jesus comunica aos discípulos que ele seria preso e que ele seria morto, Pedro diz assim: Jesus, tenha dó de ti. E Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, Satanás te usou para cirandar comigo. E chamou Pedro de Satanás. Então você observe um detalhe. Pedro, que fez aquela afirmação tentadora para Jesus, foi chamado de Satanás. Mas Judas, que estava ali encarnando os demônios, o diabo, e estava ali para traí-lo, ele usa a expressão companheiro. Quer dizer, você é aquele que sempre andou conosco. Você é aquele que comia conosco. Você é aquele que estava junto nas nossas reuniões. Você é aquele que saía conosco para evangelizar. Você é aquele que estava sempre perto de nós. Esta expressão de Jesus era uma expressão tocante, era uma expressão chamativa para que Judas refletisse, para que Judas pensasse. Mas Judas não pensou. E Judas foi até o último momento e fez aquele ato de traição. Meus irmãos, nós não caímos de uma vez, nós não nos perdemos de uma vez, nós não esquecemos os valores de Deus de uma vez, nós não abandonamos a fé de uma vez, nós não vamos para as trevas de uma vez, nós vamos devagar, paulatinamente, embora sendo avisados repetidamente por Deus, embora chamados pelo Espírito Santo para que nós percebamos o mal que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos praticando contra a palavra de Deus. Às vezes, nós pensamos que fazemos um mal contra as pessoas. Às vezes, nós pensamos que fazemos o mal contra nossos filhos, ou contra nossos amigos, ou contra nossos patrões, ou nossos superiores, ou nossas esposas. Mas quando o filho pródigo se arrepende, ele diz: Pai, pequei contra os céus. Qualquer ato que fazemos de pecado contra Deus
é um ato contra os céus. E nós não caímos no lodo, na lama, ou nos perdemos, ou perdemos a graça de Deus, ou caímos em dificuldades de uma vez só. Não, devagarinho nós vamos deslizando, nós mesmos vamos fechando, não é Deus que fecha a porta da graça, é nós que vamos fechando a porta da graça, impedindo que a bênção venha sobre nós mesmos é que somos os empecilhos, mas Deus vai nos avisando, Deus vai nos chamando a atenção, como foi mostrando para Judas o mal que ele estava fazendo, que era um mal para Deus, mas também era um mal para si mesmo. Depois ele vai se arrepender, mas já é tarde, já não dá mais. Quando o ser humano vai errando, existe um ponto que não há mais retorno, não há mais volta, porque de tanto errar, a pessoa já não sente mais força para voltar, de tanto desobedecer, a pessoa não encontra mais forças para se arrepender. Então não podemos de maneira nenhuma chegar a um estado crítico, a um estado em que nós não conseguimos nem sequer nos dirigir, buscar a Deus, porque as trevas tomaram conta de nós de uma tal maneira que nós já não conseguimos mais encontrar a luz. E foi isto que aconteceu com Judas. Mas nós temos aqui também um outro detalhe interessante aqui a respeito de Judas. A palavra de Deus diz que foi com um beijo que Judas traiu Jesus. Judas chegou e o beijou. Irmãos, ali era o Getsemane, um jardim lá do Monte das Oliveiras. Era um local de cercas vivas de oliveiras, de árvores de oliveiras. E aqui nós estamos na Páscoa. Geralmente na Páscoa, a lua era a lua cheia. Estava bem claro, mas as árvores provocavam sombras. E havia o perigo daqueles que estavam querendo prender Jesus, de não perceber que era Jesus. Porque havia sombras das árvores, embora fosse uma lua cheia. Então Judas combinou, olha, aquele que eu beijar, este é que é Jesus. É interessante, porque quando uma pessoa, o beijo era um sinal de respeito, era um sinal de reverência, o escravo costumava beijar as vestes, os pontos finais, as abas das vestes do seu senhor, em sinal de respeito. O aluno costumava beijar a mão do professor em sinal de respeito. Agora, aqueles que tinham uma intimidade maior, o discípulo que tinha uma intimidade maior, costumava beijar o rosto do que lhe ensinava, do seu mestre, mas isto ele só fazia se o mestre o beijasse primeiro. E aqui no caso, Jesus não beijou primeiro a Judas, ele não deu essa liberdade para Judas. Judas se adiantou e o beijou. Interessante que este verbo aqui também, nós temos que nos valer do grego para ver o perfeito sentido do texto. Este verbo beijar no grego, ele tem uma preposição antes. E essa preposição significa beijar reiteradas vezes. É o mesmo verbo que foi empregado para aquela mulher pecadora que unge os pés de Jesus e beija os pés de Jesus reiteradas vezes. Ela beija, chora, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, beija, chora, lava praticamente os pés de Jesus com suas lágrimas e com os seus beijos. É o mesmo verbo. Então aqui, o que acontece? Judas chega e não dá só um beijo em Jesus, mas Judas chega e segura com um abraço Jesus.
E Judas o beija repetidas vezes, para que dê tempo para que os perseguidores de Jesus percebam claramente que se tratava de Judas. Isso torna a atitude de Judas uma atitude mais deplorável, mais recriminável, porque ele trai o seu mestre com um sinal de profundo apreço. Ele traz Jesus com um sinal de profunda admiração. Assim foi, irmãos, o beijo da traição. Um beijo entusiasmado. Um beijo demonstrando muito afeto, demonstrando muita ternura. Amados, quando acontece isso, aquela multidão percebe que era Jesus. Em outros textos de outros evangelistas, um deles fala que a multidão, quando percebeu que era Jesus, se afastou. E alguns caíram no chão. Caíram no chão. Assim diz outros evangelistas aqui sobre o assunto. Mesmo na hora de Jesus ser preso, sua presença, sua autoridade, infundia respeito e infundia temor. Mas aqueles homens estavam muito bem preparados e havia ali no meio pessoas importantes. Isso relata o evangelista João. João cita que quem pega a espada se adianta e corta a orelha do soldado, se tratava de Pedro. Interessante que só João relata este episódio. Mateus, Marcos e Lucas, aliás, só João relata que foi Pedro quem pegou a espada e cortou a orelha do servo do centurião. Este servo do centurião tinha uma patente bem alta. A patente dele era uma patente um pouco abaixo de um coronel. Isto na escala atual. E era um homem de confiança, enviado pelos homens que dominavam o templo para que orientassem, insuflassem a multidão para prender Jesus. Calcula-se que essa multidão fosse em torno de mais ou menos 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Então, observe o seguinte: por que Mateus, Marcos e Lucas não citam Pedro como aquele que cortou a orelha do servo do centurião? Porque Pedro ainda estava vivo quando os livros de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos. Pedro ainda estava vivo. Quando João escreve posteriormente a esses escritores, Pedro já estava morto. Porque Pedro morreu justamente naquele episódio, foi próximo àquele episódio em que Nero, enlouquecido, incendeia Roma e depois acusa os cristãos, dizendo que foram os cristãos que incendiaram Roma, quando é ponto pacífico na história que realmente quem incendiou Roma foi Nero. Então observem que esses autores omitiram Pedro para preservá-lo de uma possível retaliação contra ele e de uma possível perseguição contra ele. Observemos ainda, irmãos, um outro detalhe interessante que é citado relacionado a esta história, que é curioso, de um jovem que nesta ocasião estava acompanhando estes acontecimentos, estava presente e foi confundido com os discípulos, tentaram prendê-lo, mas ele escapou, fugiu, porque ele estava coberto apenas com um lençol, e ele fugiu desnudo. Acontece o seguinte:
Judas, com esta multidão, foi primeiramente ao cenáculo onde Jesus estava com os discípulos, participando da ceia que Jesus estava instituindo. Mas acontece que quando a turba comandada por Judas chega ao cenáculo, Jesus não estava mais lá. Jesus já tinha ido para o Getsemane. Então aquela turba, aquela multidão, abandona o cenáculo e vai para o Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras, para prender Jesus. O jovem que estava nesta casa, ele ouve um tumulto daquela multidão e daquelas pessoas. Ele não tem tempo para se trocar, ele estava dormindo, ele estava na cama. Ele então cobre-se com um lençol e ele vai ver o que estava acontecendo. E ao ver o que estava acontecendo, ele deve ter se aproximado em demasia da frente para, naquele espírito de curiosidade, para participar de cada momento e cada instante daquele episódio. E ele é confundido então com um dos discípulos de Jesus. Isso nos ajuda a ver como Judas foi determinado, como aquela multidão foi determinada. Foram até o cenáculo para prender Jesus, porque queriam prender Jesus no meio da escuridão. Não queriam que as multidões percebessem que Jesus estava sendo preso. Porque até aquele instante as multidões estavam com Jesus. As multidões só se voltaram contra Jesus quando a cabeça delas foram trabalhadas pelos sacerdotes, pela elite religiosa da época. Mas até aquele instante, as multidões eram favoráveis a Jesus. E Jesus, então, precisava ser preso na calada da noite. Jesus precisava ser preso num lugar discreto. E o lugar escolhido foi o cenáculo. Mas como não encontraram Jesus no cenáculo, foram prendê-lo no Getsemane. Outra coisa, irmãos, interessante a destacar nesse texto, é que a intenção de Pedro, como Jesus havia falado, que estava aproximando a sua hora, que ele iria morrer, e os discípulos estavam mais ou menos precavidos contra isso, 2 deles arrumaram 2 espadas, 2 discípulos estavam com 2 espadas. E Pedro era um desses que estava com uma espada. Não era propriamente uma espada, mas aproximava-se do tamanho de uma espada. Era um punhal grande, uma faca grande, de 2 gumes. Quando Pedro vê aquela situação e ele quer então resolver o problema, ele avança contra o servo do centurião com aquele punhal. A intenção dele era partir a cabeça do servo do centurião. Mas o servo do centurião deve ter se desviado lentamente, ou aliás, com agilidade, mas a agilidade de Pedro também foi muito grande, e Pedro chegou a decepar a orelha do servo do centurião, que João vai chamá-lo de Malco. Então, esse servo do centurião tem um nome, e ele se chama Malco. Observe um detalhe aqui importante. É que Jesus pega a orelha do rapaz e recoloca no lugar. É o único milagre em que Jesus faz uma cura de uma enfermidade recente, de algo que aconteceu naquela hora. Naquele instante, a orelha do soldado, do jovem foi despedaçada. Naquele mesmo instante, Jesus toma a orelha e a reconduz. Mas observem que mesmo milagres como estes, mesmo operações de Deus como estas, quando a pessoa está cega pelo pecado, quando a pessoa não consegue abrir o seu coração para Deus, quando a pessoa fecha o seu coração para Deus, ela não consegue perceber as ações milagrosas de Deus, porque o pecado cega
O pecado nos impede de ver a realidade. O pecado nos impede de sermos até racionais. Racionais. Então, observe que aquela turba agiu de uma forma irracional e Judas também agiu de uma forma irracional. A pergunta que nós temos que fazer diante desse texto é a seguinte: é claro que Judas traiu Jesus. É claro que Judas traiu Jesus com um beijo, chamado o beijo da traição. E nós, cristãos do século XX, homens do século XX, como que nós traímos Jesus? Nós encontramos pessoas entusiasmadas com Jesus. Nós mesmos nesta noite nos entusiasmamos, cantamos, louvamos, com entusiasmo falamos de Cristo. Com entusiasmo nós ouvimos a respeito de Jesus. De uma maneira descontraída, de uma maneira livre, nós aceitamos uma realidade. Que realidade? Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Mas como que nós nos comportamos diante desta realidade, deste fato? Nós não podemos fugir deste fato. Não podemos ignorar que Cristo veio. Nós estamos aí para comemorar o Natal, e o Natal é o nascimento de Jesus. Não podemos ignorar que Ele veio. Nós tivemos a ceia, aqui não podemos ignorar que Ele morreu. Não podemos ignorar que Ele ressuscitou. E qual então a nossa reação, a nossa atitude diante de um fato tão solene, tão sério e tão verdadeiro? Qual é a nossa atitude? Bem, quando Jesus termina o seu sermão do monte, Jesus fala a respeito dos que ouvem a palavra e não praticam. Então nós temos pessoas que são ouvintes da palavra, mas não praticam. Ouvem que Jesus salva, ouve que Jesus é o Senhor, ouve que Jesus perdoa, santifica, ouve que o Evangelho chama para o arrependimento, ouve, mas não pratica. Ao ouvir e não praticar, quem não ouve e quem não pratica, está beijando Jesus com o beijo da traição. E observe que este beijo foi reiterado. E é assim também na vida das pessoas. Porque as pessoas estão sempre ouvindo: Jesus salva, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Reiteradas vezes. E reiteradas vezes rejeitam a palavra. Reiteradas vezes beija Jesus com o beijo da traição. Mas nós temos outro caso ainda mais grave que este. Quando Jesus encerra o seu sermão do monte, Jesus fala a respeito dos ouvintes, mas também fala a respeito dos falsos profetas. E como Jesus classifica o falso profeta? Jesus classifica o falso profeta como aquele que é detentor da verdade, ensina a verdade, prega a verdade, canta a verdade, ora a verdade, mas não pratica a verdade. Esse é o falso profeta. Então, observe que esse falso profeta é chamado também de professos. Então, nós temos duas qualidades: professos e ouvintes. Os professos, quer dizer, professam uma fé que não vivem, professam um amor que não vivem, professam princípios, professam verdades que não vivem. E isto reiteradas vezes. Vocês imaginem alguém que canta, que ora, que prega, que ensina e que não consegue praticar.
Fala às vezes até de arrependimento, não consegue se arrepender. Fala às vezes de perdão, não consegue perdoar. Fala às vezes de amor e não consegue amar. Beijam o Mestre, repetidas vezes, com um beijo da traição. É nossa oração nesta noite, é nossa prece, nosso pedido. E eu gostaria que fosse também a prece de todos nós nesta noite. Para que aqui, neste lugar, advertido por esta verdade da palavra de Deus, nenhum de nós incorra no erro de estar tocando em Cristo, nos aproximando de Cristo, com um beijo da traição. Que nenhum de nós seja simples companheiros de Jesus. Acompanham os cultos, acompanham os louvores, acompanham os filhos, acompanham os maridos ou acompanham as esposas, mas são simples companheiros. Estão apenas juntos. Estão aqui. Participam da companhia, mas não são filhos, amigos de Deus, dispostos a obedecer a Deus e seguir os passos de Deus. E aqueles que são companheiros são aqueles que acabam beijando a Cristo com o beijo da traição. Mas que ninguém aqui nesta noite seja encontrado dentro de nenhuma dessas classificações. Que todos nós que estejamos aqui nesta noite, estejamos sempre nos decidindo por Cristo, sempre nos voltando para Cristo, todo dia tomando uma decisão. Eu não escolho a morte, eu escolho a vida. Eu não escolho o inferno, eu escolho os céus. Eu não escolho a perdição, eu escolho a salvação. Por muito tempo, na minha vida de pastor, eu imaginei que esta decisão seria uma decisão única. Ela é uma decisão única porque tem que ser uma decisão por toda a vida. Mas, embora ela seja uma decisão única, que é por toda a vida, todo dia ela tem que ser repetida. Hoje eu me arrependo. Hoje eu me volto para Deus. Hoje eu confesso que Cristo... Hoje eu confesso que Cristo é meu Senhor. Hoje eu me entrego a Deus. Paulo dizia... Cada dia morro, todo dia morro, todo dia é um dia de crucificação do meu eu, todo dia é um dia da minha crucificação da minha vontade, todo dia é um dia de crucificação da minha carne, todo um dia é um dia em que eu me volto para Deus, para eu não beijá-lo com o beijo da traição. Então toma uma decisão nesta noite, toma um propósito nesta noite, um propósito de realmente não se segurar e não deixar que o diabo segure também, mas uma decisão de se lançar nos braços do Senhor, uma decisão de ser dele, uma decisão de ser uma pessoa determinada, consciente de que não vai repetidamente beijar a Cristo com o beijo da traição. Livre-se deste pecado, livre-se deste caminho mau, ouça o apelo da palavra de Deus e volte-se para o Senhor e não esteja entre aqueles que são os Judas do século 20, aqueles que beijam Jesus com o beijo da traição. Que Deus nos livre e nos abençoe. Amém? Incline sua cabeça. Os diáconos estão à sua disposição, caso você queira uma ajuda, queira fazer um discipulado. Procure os diáconos, dê seu nome, os diáconos vão orientá-lo
eles estão sempre aí às portas para atendê-lo. Não esqueça que a igreja ora todas as quartas-feiras. Não esqueça que a igreja tem uma escola bíblica dominical aos domingos às 9h da manhã. Toma uma decisão. Se você não ficar perto do Senhor e perto daqueles que servem ao Senhor, você não vai ter forças. Você vai acabar dando em Cristo o beijo da traição. Então, toma uma decisão na sua vida, que Deus te abençoe. Amado Pai, essa semana é semana de oração. Todo mês temos uma semana de oração. A partir de segunda, oração na igreja. Amado Pai e Senhor, tem misericórdia de nós, da minha vida. Quero orar pela minha vida primeiro, ó Pai. Quero pedir graça dos céus, porque Tua palavra é clara, Tua palavra não é mentirosa, Tua palavra diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amanhã, Senhor, será mais um dia que eu devo ser fiel a Ti, ó Pai, não te negar e não beijá-lo com o beijo da traição. Intercedo também pelos meus irmãos, para que amanhã seja mais um dia em que teus servos vençam o poder do diabo, o poder da carne, o poder do pecado, Senhor, e não beijem Jesus com o beijo da traição. Permita que teu povo busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Desperta o teu povo para uma vida de retidão perante o Senhor, porque, Senhor, Tua palavra é clara. Tua palavra diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos Teus olhos. Permita que isto se realize na vida de cada filho Teu, que cada filho Teu seja um escolhido, Senhor, para viver uma vida santa e irrepreensível diante dos Teus olhos. No nome de Cristo, amém. Estamos despedidos.